alguma coisa? Gente, eu tô aqui no canal The Science pra vocês, trazendo mais uma aula sensacional. Mas antes de a gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês darem aquele like gostosão e também se inscrever no canal pra poder a gente, continuar trazendo conteúdos maravilhosos pra vocês. E também nos seguirem nas redes sociais, que a gente vai deixar tudo aqui embaixo pra vocês olharem e se divertirem com esse conteúdo maravilhoso, certo? Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre farmacodinâmica. Alguém tem alguma noção do que seja farmacodinâmica? Bom, se você ainda não sabe o que é, eu vou lhe explicar o que é. Vou explicar de uma forma assim que você vai falar assim, cara, farmacodinâmica é o amor da minha vida. Entendeu? Então vamos lá. Eu montei meio que uma trilha, vocês devem estar olhando essa coisa grandiosa aqui, meu Deus do céu, eu vou morrer. Só que não é nada disso. Farmacodinâmica nada mais é do que a ação de medicamentos e substâncias químicas no nosso organismo. Então vamos lá, aquela dorzinha que você tava na aula de dança lá, todo, lá na diversão, aí deu aquela dorzinha nas costas, ai meu Deus, você foi lá e tomou um remedinho. Aquele remédio vai agir dentro do seu organismo, fazendo com que aquela dor de coluna passe, certo? Mas esse é milagre, é algo divino? É a saúde agindo e o nosso organismo e a química e a farmacodinâmica querendo trazer uma boa benefício para você. Então, depois que a gente já sabe o que é farmacodinâmica, a gente vai para um fármaco. O que é o fármaco? É o comprimido que você está tomando para a sua dor na coluna, ou para outras dores, ou para qualquer outra coisa, certo? Dentro desse fármaco, a gente precisa captar alguma coisa que faça o benefício desse fármaco. E o nome desse benefíciozinho que vai se juntar lá com o seu fármaco são os receptores. Os receptores nada mais nada menos do que moléculas proteicas com a função de reconhecer os sinais químicos endógenos e responder a eles. Ou seja, quando você toma um comprimido, você espera que aquela dor passe. E é isso que o receptor vai fazer. Ele vai captar o seu fármaco. Temos aqui um Pac-Man da farmacodinâmica, certo? Que é o nosso receptor. E aqui nós temos nosso fármaco. Quando você toma um fármaco, o receptor vai se ligar a esse fármaco e vai completar a fome do Pac-Man, beleza? Então isso já se torna uma forma de interação do fármaco com o receptor. Só que a gente tem que lembrar de umas coisinhas, que dentro dessa área de interação de fármaco e receptor, nós vamos ter duas classes, certo? De agonistas e antagonistas. Mas Thalia, o que é isso? Agonista, antagonista? Bom, um agonista, ele é uma molécula que se liga ao receptor, como tá aqui, certo? E o estabiliza em determinada conformação ativa. Então, o nosso receptor, no caso, ele tem a aberturinha em triângulo, certo? E o nosso fármaco também vai ter na composição essa aberturinha em triângulo. Então, elas vão se encaixar e juntamente assim formar a conexão entre o fármaco e o receptor, certo? Só que existem os poréns, né? E os poréns são os antagonistas, que são moléculas que inibem a ação do agonista e ele não vai exercer o efeito na ausência do agonista. Tá, não tô entendendo nada disso que você tá me falando. Pronto, vamos. Se o agonista faz essa função aqui, o antagonista, vou pegar tão prontinho aqui, ele vai bloquear isso aqui, certo? Então o antagonista ele é meio anta mesmo. Ele vai bloquear toda aquela ação que ia ter com o agonista, certo? Mas lembrando, ele não exerce efeito na ausência do agonista. Então, se não tiver um agonista, não vai ter efeito algum, certo? Dentro deles e dentro da interação de fármaco-receptor, a gente vai ter um potencial de fármaco. O que é esse potencial de fármaco? Cada medicamento tem o seu potencial. Então, o potencial do fármaco é o seguinte: se você tá com aquela dor mais simples assim, você não vai ter a necessidade de tomar uma morfina para ter o efeito. Se você tomar um remédio mais simples, você tem. Então, dentro do potencial dos fármacos, a gente tem essas três abazinhas, que são afinidade, eficácia e tolerância. A afinidade é a tendência do agonista a ligar-se ao seu receptor,
que é o que acontece aqui. Aqui ele está se ligando totalmente ao fármaco e ao receptor, que está fazendo o efeito, correto? A eficácia é a capacidade de uma ligada dar início aos tipos de alterações, certo? E a tolerância é a necessidade de aumentar as doses dos fármacos, pois a força da ligação entre o receptor e o medicamento diminui. Então, ou seja, o que é a tolerância? A tolerância é aquela que eu te falei. Você não precisa, no caso mais grave, assim, você tiver uma dor muito forte e você quiser tomar uma Anador e essa dor não passar, você vai ter que ter a necessidade de tomar uma morfina. Então, isso é o caso, entendeu? Quando você toma o Anador, ele já não é mais tão eficiente para aquela dor que você está sentindo. Então, a estabilidade do seu receptor vai diminuir. Ele vai conseguir encadear aqui, mas ela vai ser menos eficaz. Beleza? Bom, gente, essa área aqui, a gente já sabe como ela funciona, certo? Que a gente vai ter um fármaco, um receptor, uma interação, uma das interações que é entre o agonista, o antagonista e o potencial. Isso agora a gente já sabe o que é. Agora, dentro da farmacodinâmica, a gente vai ter sítios de ligação. E esses sítios de ligação também entram entre o fármaco e os receptores, correto? Então, sítio de ligação vai ser a área em que o fármaco e o receptor vão se unir. Essa areazinha aqui, tá vendo? Vai lá, toca e come o fármaco, certo? Eles se encaixaram. No que eles se encaixam, ele vai começar a ter o benefício dele, certo? Só que dentro desses sítios de ligação, a gente vai ter alvos farmacológicos, que são receptores intra ou extracelulares, enzimas, canais iônicos, moléculas transportadoras, entre outros, tá? Dentro desses alvos farmacológicos, a gente vai ter 4 tipos de receptores. Na verdade são 6, mas os principais são esses 4, que é o do tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. O receptor tipo 1, eles são de tipo ionotrópicos, certo? Que são canais iônicos regulados por ligantes. Já o tipo 2 são proteínas G, que se vocês também não tiverem visto essa aula ainda, a gente vai colocar uma aula específica de proteína G aqui no canal, certo? Bom, a proteína G nada mais é do que ela envolvida na transdução de sinais celulares, sendo proteínas de membrana que consistem em 3 tipos de subunidade: GQ, GS e GI, certo? Dentro dessas subunidades, elas vão ter a dessensibilização de receptores. Elas deixam elas mais sensibilizadas, certo? Dentro dessa dessensibilização de receptores, existe um mecanismo de dessensibilização, que no caso são a fosforilização do receptor e internalização do receptor. A fosforilização é a ação de um grupo fosfato em uma molécula ou proteína, certo? Bom, o receptor T3 é quinase. Eles medeiam as ações de uma ampla variedade de mediadores proteicos. O receptor T4, eles não estão inseridos em membranas, mas sim presentes na fase solúvel da célula. No caso, esses receptores T4, eles são nucleares, certo, gente? Bom, e depois a gente tem enzimas e proteínas transportadoras. Lembrando que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, gente, basicamente, farmacodinâmica é isso. É um assunto muito simples, que a gente geralmente costuma complicar tanto, mas ele é muito simples mesmo, tá? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão para o canal, vocês podem comentar aqui embaixo, que a gente vai estar 100% à disposição para responder dúvidas, questionamentos, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, críticas construtivas para o canal, certo? E não se esqueçam de curtir o vídeo, dar aquele like gostoso e se inscreverem aqui embaixo, ou aqui em cima, ou do lado, certo, gente? Então até a próxima com mais um vídeo no The Science. Gente, esqueci de um detalhe. No final desse vídeo lindo, maravilhoso, eu vou colocar pra vocês fotos, imagens que vão deixar muito mais claro os tipos de receptores,
E vou deixar também ali embaixo linkado para vocês clicarem nas imagens e olharem, certo? Gente, um beijo, muito obrigada.